Bom, pessoal, agora a gente vai ver aqui, então, as relações métricas no triângulo retângulo. Lembrando, o que é um triângulo retângulo? É aquele triângulo que tem um ângulo reto, exatamente. Então, está aqui o nosso ângulo reto. A gente primeiro vai identificar o nosso triângulo retângulo. Sempre o lado que está na frente do ângulo reto, esse grandãozão todo aqui, ó, é a hipotenusa. Aqui a gente vai representar por uma letra minúscula, a letra A minúscula. Por que a letra A minúscula? Porque esse lado está na frente do vértice A. Por isso, a gente vai chamar de A minúsculo. Esse lado aqui, ó, é um cateto. Catetos são os dois lados que formam o ângulo de 90 graus. Esse e esse são os lados que formam o ângulo de 90 graus. Então, são os catetos. Esse cateto a gente vai chamar com uma letra minúscula, a letra B, porque aqui está o vértice B. Aqui está o vértice C. Então, esse aqui vai ser o cateto Czinho, C minúsculo. Esse pedaço aqui, ó, a gente vai chamar de projeção do cateto. Quem é esse ponto H? Esse ponto H é o pé dessa altura. Que altura é essa? A altura relativa à hipotenusa. Altura relativa à hipotenusa. Altura relativa à hipotenusa. É esse Hzinho aqui. Quando eu faço a altura, eu tenho certeza que aqui tem 90 graus e aqui também. A altura sempre vai ser 90 graus, tá? Então, essa é a altura relativa à hipotenusa. Tu sai do vértice A e vem perpendicularzinho aqui. Quando tu faz esse H, tu determina a projeção do cateto C, aqui, ó. E essa projeção, ela tem um nome. É uma letra minúscula também, e a gente vai chamar essa projeção aqui de N, de nariz. N minúsculo. Quando tu faz essa altura, tu determina essa outra projeção aqui, ó. Essa outra projeção. Deixa eu tentar fazer de outra cor aqui essa outra projeção. Essa outra projeção é a projeção do cateto B, que é M de Maria. M de Maria. E aí a gente tem todos os elementos deste triângulo. Só para a gente batizar aqui, ó, eu vou chamar esse ângulo aqui de alfa e esse ângulo aqui de beta. Só para a gente saber quem é quem nesses ângulos. Agora vem o nosso link entre os conteúdos. Como assim o link entre os conteúdos? Agora a gente vai usar o que a gente aprendeu já do Teorema de Tales, a gente aprendeu semelhança de triângulos. Da semelhança de triângulos, a gente vai aplicar isso aqui agora, a semelhança de triângulos, para quê? Para entender as relações métricas. Então, aqui nesse desenho, eu preciso enxergar três triângulos. Três triângulos. De propósito, eu vou desenhar os três triângulos em outra posição, tá? Na mesma posição. Para quê? Para facilitar a minha vida. Eu vou desenhar o triângulo ABC, que é o grandãozão. Não vou me preocupar muito com medida de lado, por enquanto, tá? Ó, 90 graus. Olha para o triângulo ABC. Onde é que está o 90 graus? Está no vértice A. Vou botar o B aqui e o C aqui. Por quê, professor? Porque eu achei melhor, escolhi assim. Poderia ter posto o B lá em cima? Sim, poderia. Só por uma questão de escolha, eu botei o B aqui embaixo. E aí, cuidado. Quem é o ângulo B é o beta. Quem é o ângulo C é o alfa. Reparem que eu peguei esse triangulão aqui, o ABC, e desenhei aqui. Agora, eu vou desenhar esse outro triangulinho. Antes disso, eu vou botar os nomes dos lados, né? Quem é a hipotenusa é o lado A.
um cateto. Cuidado, o cateto AB a gente chama de Czinho. O Czinho está na frente do C, ó. Então, o Czinho aqui vai ficar também na frente do C. E o Bzinho? O Bzinho está na frente do B. O Bzinho está na frente do B. Tá aqui o Bzinho. Tá? Então, eu peguei o triangulão grande e redesenhei aqui. Agora, eu vou escolher este triângulo aqui, ó. O triângulo ABH. Vou desenhar ele na mesma posição que eu desenhei o primeiro, o ângulo de 90. Estou desenhando o triângulo ABH. E vou passar agora essas informações para este triângulo. Olha só, onde é que está o ângulo de 90? Está no H. O ângulo de 90 está aqui no H. Onde é que está o ângulo beta? Onde é que está o ângulo beta? ABH. Está aqui, ó, no B. Ele vai ficar na mesma posição aqui, né? E agora, lembra do caso de semelhança AA? No caso de semelhança AA, se a gente tivesse um par de ângulos iguais, né? Que nem aqui, ó, 90, 90, beta, beta. Obrigatoriamente, esse aqui vai medir quanto? Alfa. Obrigatoriamente, esse ângulo vai medir alfa. Eu estou trazendo para cá este triângulo aqui, ó, ABH. Já botei o B, já botei o H. Qual é o único vértice que está faltando? O vértice A. Assim, eu tenho esse triangulinho menor, ABH, aqui, ó, ABH. Tá? Agora eu vou trazer os elementos. Olha só, a hipotenusa aqui é AB. O AB está aqui, ó. Quanto mede o AB? Czinho, ó. Está aqui o Czinho. Então, aqui é o Czinho. Os dois catetos, AH, olha aqui, ó. AH é um cateto, ele mede Hzinho. E o outro cateto é HB. HB mede quanto? Nzinho. Feito? Desenhei esse segundo triângulo. Agora, este terceiro triângulo que eu estou destacando aqui, ó, o triângulo AHC, eu vou desenhar aqui. O triângulo AHC. Qual é que é o mais difícil? É cuidar para desenhar aqui, ó, o triângulo na mesma posição que ele está aqui nesses outros dois. É tu girar esse cara sem perder os elementos. Ó, AHC. Quem é o ângulo de 90? Tá no H. O C aqui, ó, é o ângulo beta. Ó, tá vendo que o C é o ângulo... Desculpa, tá aqui o alfa, ó. Eu risquei em cima, né? O C aqui, ó, é o ângulo alfa. Cuida agora. Dá uma vontade de botar o C aqui, né? Só que o ângulo alfa eu tô botando sempre lá em cima, ó. Então, esse C vai ir lá para cima. Tá? E aí, de novo, 90 e alfa. 90 e alfa, 90 e alfa. Beta, beta. Quanto vai medir esse cara aqui, gente? Vai medir beta. Olha o que eu acabei de descobrir quando eu botei que esse cara é o beta. Esse é o vértice A, né? Olha só. HAC. HAC. Esse ângulo aqui, ó, vale beta. Tá aqui, ó. E olha que legal. O ângulo BAH. BAH vale alfa. Portanto, esse ângulo aqui, ó, vale alfa. Assim a gente vai conseguindo tirar muitas informações de um triângulo. De um triângulo, eu já tirei 3 triângulos e consegui vários ângulos ali, né? Mas vamos lá, vamos continuando aqui. A hipotenusa AC. Cadê a hipotenusa AC? Tá aqui, ó. AC. Quanto ela mede? Bzinho. Quanto mede o cateto AH? O cateto AH mede Hzinho. Quanto mede esse cateto CH? CH mede Mzinho. Tá? Eu usei esse triangulão aqui
Para quê? Para redesenhar e formando 3 triangulinhos. Ah, mas as medidas desses, professor, não estão bem iguais a essa aqui? Não, não estão. Mas o que me interessa é que eu consiga enxergar isso aqui, tá? Nesse momento do vídeo, eu gostaria que quem entendeu legal, assim, quem conseguiu construir estes 3 triângulos aqui comigo, esse triângulo aqui, esse aqui e esse aqui, segue o baile. Quem não conseguiu, aperta o pause e revê esses primeiros 10, 11 minutos aí de vídeo, tá? Não deixem de ver. Só segue adiante se tu realmente entendeu o que é que foi feito aqui, tá? Agora que todos entenderam o que a gente fez, a gente vai, entre aspas, ignorar isso aqui e vai seguir o nosso estudo olhando única e exclusivamente para estes 3 triangulinhos aqui, ó. Por quê? Lembra do que a gente está estudando? Relações métricas no triângulo retângulo. Olha só o que são as relações métricas. A gente vai relacionar pares de lados correspondentes aqui, tá? Por exemplo, a gente vai, neste momento, estabelecer a relação entre esses 2 triângulos aqui, ó. Se tu olhar para o triângulo anterior, aquele grandão, este é o triângulo grandão e esses 2 são os pequenininhos, tá? Este é o grandão e estes 2 são os pequenininhos. O que a gente vai relacionar? Olha só, gente. Se eu fizer a seguinte relação, ó, A está para C. A está para C. Ou seja, a hipotenusa está para o lado C. Assim como o C está para N. Olha só. A está para C, assim como o C está para N. Poderia fazer A está para C, assim como C está para N. Sim, ó, mesma coisa. Isso, senhoras e senhores, é uma proporção. Lembra que esses 3 triângulos são proporcionais? São semelhantes? São semelhantes porque, pelo caso, AA. Então, esses 2 triângulos são semelhantes. Fazendo aqui a proporção, multiplica aqui meios pelos extremos, né? Multiplica em x, C vezes C, C ao quadrado. A vezes N, AN. E essa aqui, gurizada, é a primeira relação que a gente vai estabelecer. C ao quadrado é igual a A vezes N. C ao quadrado é igual a A vezes N. Tá? A segunda relação, a gente vai comparar agora os 2 triângulos. O triângulo ABH, ou ABH, e o CAH. Esses 2 aqui, ó. Olha o que a gente pode fazer de relação aqui deles, ó. Olha que legal. A gente vai relacionar os 2 catetos. Olha só. H está para N. Olha só. H está para N. Assim como M está para H. Ó. H para N, MH. H para N, MH. Multiplica em x. H vezes H, H ao quadrado. É igual a M vezes N. Está aqui a segunda relação que a gente pode estabelecer. E a terceira relação que a gente vai estabelecer agora é entre os triângulos ABC, entre o triângulo ABC, esse grandão aqui, e o triângulo AHC. AHC, este aqui. Olha a relação que a gente vai fazer. A, que é a hipotenusa, né? A está para C. A está para C. Estou relacionando esses 2 aqui agora, tá, guris? A está para C, assim como B está para H. A está para C, assim como B está para H. Multiplica em x. B vezes C é igual a vezes H. Aqui é a terceira relação.
Essas três são relações bem utilizadas, muito famosas. Poderíamos estudar outras? Sim, poderíamos. Mas a gente vai focar nessas três, tá? Nesse momento, eu peço de novo que quem entendeu como eu cheguei nessas três relações, continua olhando o vídeo. Quem ficou meio na dúvida, para e assiste de novo ali, desde o minuto 10, mais ou menos, da explicação, até agora. E se não entendeu, assiste de novo. Se não entendeu, olha mais uma vez. Não adianta seguir se não entendeu, tá, gente? Vale muito mais a pena vocês darem uma retomada do que seguir com dúvidas, tá? Para quem continuou o vídeo, quero fazer uma relação aqui, uma comparação entre essas três relações e o triângulo. Olha só como fica o nosso estudo quando a gente enxerga essas relações diretaças aqui no triângulo retângulo. Olha só, eu vou tentar desenhar aqui um triângulo retângulo, tá? Triângulo A, B, C. Aqui é a altura. Esse cara aqui é o N. Esse cara é o M. Todo esse ladão aqui é o A. Esse aqui é o B. Esse é o Czinho. E essa é a altura. Olha o que a primeira relação diz. C ao quadrado é igual a vezes N. Olha só. C ao quadrado é A vezes N. Ou seja, cateto ao quadrado é a hipotenusa vezes a projeção. C ao quadrado é A vezes N. C ao quadrado é igual a A vezes N. Essa medida aqui, ó, é igual a tudo isso, ao quadrado, né? Essa medida ao quadrado é igual a isso vezes isso. Com isso, a gente pode criar ali um padrão. Cateto ao quadrado é igual a hipotenusa vezes projeção. Posso trazer para cá isso? Posso. B ao quadrado é igual a A vezes M de Maria. Ou seja, vou ler para vocês o que está escrito no livro, na página 150. O quadrado da medida de um cateto é igual ao produto. Produto é vezes, né? O produto da medida da hipotenusa pela medida da projeção desse cateto. Está aqui, ó. Então, dessa relação eu já tiro outra. B ao quadrado é igual a A vezes M. Ó, já tenho aqui outra medida, outra relação. C ao quadrado é A vezes N, B ao quadrado é A vezes M. Outra, essa aqui, ó. O quadrado da medida da altura relativa à hipotenusa é igual ao produto das medidas das duas projeções dos catetos. H ao quadrado igual a M vezes N. H ao quadrado é M vezes N. H ao quadrado, M vezes N. H ao quadrado, M vezes N. Outra relação. E a terceira relação aqui, ó, é assim. O produto das medidas dos catetos, é igual ao produto da medida da hipotenusa pela medida da altura relativa à hipotenusa. B vezes C, A vezes H. 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 Mais importante do que decorar essas letrinhas aqui, ó, é entender as relações. Esse é o quadrado, esse vezes esse. Esse é o quadrado, esse vezes esse. Esse ao quadrado é igual a esse vezes esse. E esse vezes esse é igual a esse vezes esse. Parece complexo, mas nem é tão complexo assim. Tá? Muito bem, pessoal. A gente vai dar mais uma olhada neste conceito de triângulo retângulo, porque a gente precisa enxergar os triângulos semelhantes que surgem a partir de um triângulo retângulo como este. Tá? Aqui está o triângulo retângulo ABC. O ângulo A aqui, ó, 90 graus. O ângulo B vale alfa e o ângulo C vale beta.
Quando a gente faz a altura relativa à hipotenusa, esses dois ângulos ficam de 90 graus. E aí vamos recordar, se esse cara aqui é o alfa, olhando para o triângulo AHB, se esse cara é o alfa, automaticamente aquele lá vai ser beta. Se esse é 90 e esse é beta, esse aqui automaticamente vai valer quanto? Vai valer alfa. Nessa construção, eu preciso que vocês enxerguem os três triângulos. Este que está desenhado aí, e aí eu tomei a liberdade de recortar esse triângulo, para a gente enxergar como aparece a semelhança. Olha só, este triângulo tem ângulos 90, beta, e esse aqui, ó, é o alfa. Tá? Este outro triângulo, 90, alfa, esse aqui obrigatoriamente vai ter que ser beta. É difícil de enxergar a semelhança quando a gente está com os três triângulos, um escrito em cima do outro. Aí o que eu fiz aqui? Ó? Separei. 1, 2, 3. Vou querer que vocês enxerguem estes três triângulos, 1, 2, 3, neste desenho. Tá? E como é que a gente organiza a nossa ideia? Bem simples, olha só. A gente vai escolher a posição que a gente quiser para esse triângulo, para estes três triângulos. E aí eu já vou desenhar a mão livre aqui, ó. O primeiro triângulo está aqui, olha só. Este triângulo, que é o grandão, né? Eu vou desenhar assim. Alguém já vai dizer, bah, professor, já ficou todo torto. É, já ficou todo torto. 90, alfa e beta. Aí vou pegar um daqueles outros dois, que estão aqui os dois, ó. Vou pegar qualquer um deles. Vou pegar esse aqui, por exemplo, ó. 90, o alfa está lá em cima, mas eu quero que o alfa fique aqui, ó, para ficar mais fácil de enxergar a semelhança. Olha o que eu vou fazer. Vou girar o triângulo. O ângulo alfa é igual a esse ângulo alfa aqui, ó, né? É igual. E aí eu vou desenhar o triângulo aqui do ladinho. Ó, 90 alfa e lá em cima só pode ser beta. Faço aqui o triângulo semelhante. 90, alfa e beta. E o terceiro triângulo está aqui, ó. Como é que eu vou botar? Tá difícil de botar o 90, o alfa e o beta, né? Bom, cara, é só girar, né? Tá aqui, ó. O terceiro triângulo. 90, alfa e beta. Então, aqui estão os três triângulos semelhantes. O grandão, um dos pequenininhos e o outro. Como é que eu vou saber quem são os elementos? Bom, aí eu tenho que voltar para aquele lá, né? Olha os elementos aqui, ó. O lado B, o lado C, o lado A, a hipotenusa. Aí se eu pegar esse outro aqui, ó, este cara aqui, ó, altura, ó, tá aqui a altura. Sabe? Esse giro, enxergar esses três triângulos é o que eu quero que vocês façam para chegar aqui. E aí sim, aí a gente vai conseguir estabelecer as relações métricas no triângulo retângulo. É isso aí. Vamos lá então, né? Na página 149 do nosso livro, a gente vai fazer agora o estudo das relações métricas no triângulo retângulo. Estamos no segundo capítulo do nosso livro, da unidade 4. Né? Bom, olha só, gente. Por que eu especialmente insisto tanto em que vocês percebam, enxerguem as relações aqui? Porque a partir dessas relações a gente vai conseguir estabelecer as soluções dos nossos problemas. A partir disso aqui, eu não quero que vocês decorem aquelas relações todas. Eu quero que vocês entendam, saibam de onde veio cada relação. Por isso, já é a terceira ou quarta aula que eu repito os elementos do triângulo retângulo
e a relação entre eles. Eu quero que vocês, sempre que olharem para um triângulo retângulo, como este aqui, ó, enxerguem os 3 triângulos retângulos. O ABC, o AHB e o AHC. Se vocês ainda não enxergam, voltem o vídeo e assistam desde o início. Se já enxerga os elementos, beleza, vai adiante. Aqui na página 149, ó, ele tem tudo anotadinho, os elementos. Olha só o que ele faz aqui, explica bem direitinho cada um dos elementos. Ele fala, BC é a hipotenusa. BC, tá aqui, ó, é a hipotenusa. Ele está falando do triângulo grandão, tá? ABC, retângulo em A. Quando ele diz retângulo em A, ele já está me dizendo que aqui, ó, 90 graus. E aí ele disse, BC é a hipotenusa, tá aqui, ó. A gente chama de Azinho minúsculo. AC é um cateto. AC é um cateto. Tá aqui, ó, um cateto. Cateto B. AB é o outro cateto. Tá aqui, o cateto C. BH é igual a N. Olha aqui, ó. Olha a projeção de um dos catetos. Essa é a projeção deste cateto C aqui, ó. Depois ele fala de HC. Tá aqui, ó. Olha o HC. É a medida M. É a projeção desse cateto. E tem ainda a altura. A altura relativa à hipotenusa. Essa aqui, ó. Essa medida aqui, ó, é a altura. Muito importante isso aqui, ó, gente. A altura H divide o triângulo ABC em 2 outros triângulos retângulos semelhantes. Semelhantes ao grandão e semelhantes entre si. Com essa semelhança, a partir dessa semelhança, e é só por isso, gente, só porque existe a semelhança entre os triângulos, só por isso que a gente pode estabelecer as relações a seguir. Se não fossem semelhantes, a gente não poderia trabalhar essas relações que vão aparecer agora para vocês, tá? Então, essas semelhanças traduzem, reduzem, simbolizam, utilizam, sintetizam tudo que a gente estudou até agora. Aqui eu trago para vocês os elementos do triângulo, né? Olha ali, hipotenusa, os 2 catetos e a altura relativa à hipotenusa. Aí a gente vai agora batizar esses caras. Como assim batizar? Usar as letrinhas, né? Combinar algumas letrinhas. Lembrando que não são as letrinhas que interessam. O que interessa para a gente é o que ele representa. Esse cara aqui é um cateto. Esse é o outro cateto. Catetos são os 2 lados que formam o ângulo de 90 graus. Os 2 lados que formam o ângulo de 90 graus a gente chama de catetos. Essa é a hipotenusa. A hipotenusa sempre está à frente do ângulo reto. Sempre está na frente do ângulo reto. Nunca se esqueçam que a hipotenusa sempre é o maior lado de um triângulo retângulo. A hipotenusa sempre é o maior lado de um triângulo retângulo. A hipotenusa sempre é o maior lado de um triângulo retângulo. Essa é a projeção de um dos catetos sobre a hipotenusa. Está aqui, ó. Essa é a projeção de um dos catetos sobre a hipotenusa. Quem determina essa projeção é o ponto H. Que ponto H é esse? É o pé da altura. Eu saio lá do ângulo reto, do ângulo de 90 graus, e vou perpendicularmente até a hipotenusa. Quando eu chegar lá, bati na hipotenusa, determinei o ponto H, está aqui o H, ó, e esse pedacinho BH é uma das projeções. A outra projeção vai ser essa aqui, HC. HC é a projeção de AC sobre BC. Essa é a projeção do cateto sobre a hipotenusa. Fixem bem isso, memoriza, assim, sabe? Deixa o cérebro registrar essa informação. Tá? Agora sim, a gente vai usar as letrinhas. Hipotenusa, a gente chamou aqui de A, porque está na frente do vértice A.
Um cateto B, por quê? Porque está na frente do vértice B. Esse cateto aqui vai se chamar o quê? Vai se chamar C. Por quê? Porque está na frente do vértice C. A altura, convenção, Hzinho. Essa projeção aqui, N de nariz. E essa outra, M de Maria. Tá? Este triângulo retângulo, a gente precisa dominar aí essa nomenclatura. Aí a gente vai enxergar todos aqueles desenhos que a gente já fez várias vezes, para aí sim partir para as relações. E as relações, gente, ele compara aqui o triângulo ABH e o triângulo CBA. Olha a relação que ele faz. C está para N, ó, C está para N, assim como A está para C. Olha com calma. C está para N, assim como B está para A está para C. Deixa eu só pegar aqui a caneta para mostrar para vocês. Ó, aqui ele faz C está para N, C está para N, assim como o A está para C. Assim como o A está para C. E agora? Produto dos meios pelos extremos. Multiplica em x. C vezes C, C ao quadrado. A vezes N, AN. Tá? Essa é a relação. Significa dizer que a medida do cateto ao quadrado é o produto da hipotenusa vezes aí a projeção desse cateto. Ele pode também usar outros triângulos, BAC, AHC. Só para que vocês enxerguem. BAC, está aqui um triângulo que ele está usando, ó. BAC, o grandão, BAC e AHC. AHC. Ele está relacionando o grandão com esse pequenininho aqui do lado direito. Nessa aqui, ó. E aí qual é a relação que ele estabelece aqui, ó? Olha bem. Ele faz B está para M, ó, B está para M, assim como o A está para B. B está para M, assim como o A está para B. B está para M, assim como o A está para B. Multiplica em x, B vezes B, B ao quadrado, A vezes M, AM. Tá? Aqui é a relação. Seguindo adiante, a segunda relação, bem tranquilo, ele relaciona BHA e o AHC, e olha o que ele faz ali. Ele diz que H está para N. H está para N. Assim como M está para H. H está para N, assim como M está para H. Multiplica em x, H vezes H, H ao quadrado, M vezes N, MN. Está aqui a relação. Tá? E a terceira relação, ele estabelece a relação entre os triângulos BAC e AHC. Olha como ele relaciona. O A está para o C. Tá aqui, ó. O A está para o C, assim como o B está para o H. A está para C, assim como o B está para H. Multiplica em x, BC igual a AH. B vezes C é igual a vezes H. São as três relações que a gente precisa entender. Aqui um resumo. Olha só as relações. Em todo triângulo retângulo, o quadrado da medida de um cateto é igual ao produto da medida da hipotenusa pela medida da projeção. Confusão, né? C ao quadrado, A vezes N. B ao quadrado, A vezes M. Tá aí, ó. C ao quadrado, A vezes N. B ao quadrado, A vezes M. Isso aqui, ó, é a linguagem matemática que traduz essa linguagem aqui no português. O quadrado da medida de um cateto, ó, o quadrado da medida de um cateto é igual ao produto, vezes, né, da medida da hipotenusa, A, pela medida da projeção desse cateto, Cn. Ó, C ao quadrado, A vezes N. Olha aqui, ó, o quadrado da medida do cateto é igual ao produto da medida da hipotenusa
pela medida da projeção do cateto sobre a hipotenusa. B ao quadrado, A vezes M. Outra relação ali, ó. O quadrado da medida da altura relativa à hipotenusa, está aqui o H, é igual ao produto das medidas das duas projeções dos catetos sobre a hipotenusa. H ao quadrado é M vezes N. Está aqui, ó. H ao quadrado é M vezes N. Beleza? E ali, o produto das medidas dos catetos, B vezes C, o produto das medidas dos catetos, B vezes C, é igual ao produto da medida da hipotenusa, A, pela medida da altura, H. Então, B vezes C é igual a A vezes H. B vezes C é igual a A vezes H. Esse slide aqui, ó, é o resumo da ópera. É o que a gente vai usar. Claro que, muitas vezes, a gente nem se liga que está usando essas relações, gente. Por quê? Porque é muito mais fácil estabelecer a semelhança do que simplesmente aplicar essas fórmulas aí. É muito mais fácil estabelecer as semelhanças do que aplicar essas fórmulas. Tá? Então, a partir de agora, a gente vai fazer alguns exercícios para quê? Justamente para aplicar isso aí, para estabelecer a semelhança entre os triângulos, para montar as relações, enfim, para praticar este conceito que a gente acabou de aprender aqui. Beleza? Vamos lá, então, para os exercícios. Bom, na página 151, gente, tem o exercício 40, que a gente vai resolver agora. Eu tirei ali do problema essa situação aqui. Através dos dados que a questão nos deu, a gente consegue montar esse triângulo retângulo. Quando a gente está começando a entender as relações e tal, é bom vocês terem uma colinha, se quiserem, né? Uma colinha com um resumo das relações que a gente tem, né? Por quê? Porque ela pode agilizar o nosso processo. Eu quero calcular os valores de x, y e h. Cara, olha só. Neste caso, a altura, pela relação ali, ó, altura ao quadrado é igual a m vezes n. A altura ao quadrado é igual a m vezes n. Quem é a nossa altura aqui? h. h ao quadrado é igual a m vezes n. 6 vezes 4. A altura ao quadrado, 6 vezes 4, 24. Quem vai ser, portanto, a nossa altura? Vai ser raiz quadrada de 24. Como é que faz raiz quadrada de um número? Eu vou pegar um rascunho aqui para a gente recapitular isso. Para a gente relembrar como se calcula uma raiz quadrada. A gente fatora o número em questão. A gente vai fatorar o 24. Deixa eu só pegar o rascunho aqui. A gente pega o 24. E fatora. Dá para dividir por 2, dá 12. Dá para dividir por 2, dá 6. Dá para dividir por 2, dá 3. Dá para dividir por 3, dá 1. Portanto, 24 é a mesma coisa que 2 vezes 2 vezes 2 vezes 3. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 3, 24. Então, olha só o que eu vou fazer agora. Eu vou escrever assim, ó. Raiz de 24. É a mesma coisa que raiz de 2 vezes 2 vezes 2 vezes 3. Eu só escrevi o 24 do jeito que eu descobri ali quando eu fatorei. E isso aqui, gente, eu posso fazer o seguinte, ó. Raiz quadrada de 2 ao quadrado, vou agrupar esses dois, vezes raiz quadrada de 2 vezes 3, 6. Por que eu agrupei 2 aqui, ó? Porque a raiz é quadrada. Aí eu posso simplificar aqui. Simplifico aqui, fica 2 raiz de 6.
A resposta, portanto, da altura é 2 raiz de 6. Ah, professor, mas eu não sei quanto é raiz de 6. Bom, eu também não. Deixa assim. Se a gente um dia precisar construir mesmo essa casa, aí a gente usa a calculadora e vê quanto dá esse valor. Pra gente, tá show de bola assim. Importante lembrar da relação que tem a altura, que é a segunda relação, né? A altura ao quadrado é igual a m vezes n, as projeções aqui, o produto das projeções dos catetos. E aí relembrar a raiz, fatorando. Pronto, descobri quanto vale a altura. 2 raiz de 6. Agora eu preciso descobrir o valor de x e o valor de y. Olha só, eu tenho aqui um triângulo retângulo. Deixa eu redesenhar esse triângulo retângulo aqui. Um cateto é 6, o outro cateto é 2 raiz de 6 e a hipotenusa é y. Tenho 2 catetos e preciso calcular a hipotenusa. Tenho 2 catetos e preciso da hipotenusa. Quem é que vai me ajudar nisso? Teorema de Pitágoras. Pitágoras diz que a hipotenusa ao quadrado é igual a cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado. Quem é a hipotenusa aqui? Y. Y ao quadrado é igual a um dos catetos ao quadrado, 6 ao quadrado, mais o outro cateto ao quadrado, 2 raiz de 6 ao quadrado. A hipotenusa ao quadrado vai ser 6 ao quadrado, 36, mais 2 raiz de 6 ao quadrado vai ficar quanto? 2 vezes 2, 4. Raiz de 6 vezes raiz de 6, 6. Eu simplifico aqui. Aí, y ao quadrado vai ser 36 mais 6 vezes 4, 24. Meu y ao quadrado, portanto, vai ser 36 mais 24. Quanto que dá 36 mais 24? Isso dá 60, né? Y ao quadrado igual a 60. Portanto, senhoras e senhores, o y vai ser raiz quadrada de 60. Raiz quadrada de 60, o y. E aí, como é que eu faço raiz quadrada de 60? Bora fatorar o 60. Dá para dividir por 2, dá 30. Divide por 2, dá 15. Divide por 3, dá 5. Divide por 5, dá 1. Portanto, eu estou fazendo raiz quadrada de 60, né? Eu posso escrever assim, ó, raiz de 2 ao quadrado vezes 3 vezes 5, que é 15. Já vou botar direto aqui. Simplifico, 2 raiz de 15. Meu y, portanto, é 2 raiz de 15. Tá? Descobriu y aqui. 2 raiz de 15. Poderia fazer de outra maneira? Claro que poderia. Poderia usar as relações aqui, ó. Poderia. A gente pode até pensar agora em como calcular o x usando as relações. É o c que eu quero, ó. Esse c que eu quero tá aqui, ó. É a hipotenusa toda, vezes n. O c ao quadrado, né? É a vezes n. Bom, vamos lá. Quem está fazendo o papel de c aqui é o x. Ó, vou calcular nesse cantinho aqui, tá? X ao quadrado é igual a, que é tudo isso aqui, 6 mais 4, 10, vezes n, vezes 4. Portanto, x ao quadrado é igual a 40. X é igual a raiz de 40. Vamos lá, calcular agora a raiz de 40. Como é que calcula a raiz de 40? Fatora o 40. Dá para dividir por 2, dá 20. Dá para dividir por 2, dá 10. Dá para dividir por 2, dá 5. Dá para dividir por 5, dá 1. Portanto, o meu raiz de 40
eu vou poder escrever raiz de 2 ao quadrado vezes raiz de 2 vezes 5, 10. Simplifica esses expoentes ali. 2 raiz de 10. Raiz de 40, portanto, 2 raiz de 10. Está aqui, ó. 2 raiz de 10. O problema perguntou x, y e z. X, 2 raiz de 10. Y, 2 raiz de 15. E o h, a altura, 2 raiz de 6. Essa é a resposta do exercício 40 da página 151. Bom, gente, eu não costumo fazer nos vídeos os exercícios do livro de exercícios, porque eu gosto de resolver todos exclusivamente em aula para a gente fazer uma discussão mais ampla em sala de aula. Mas esse, excepcionalmente, o exercício 11 da página 42, esse sim, esse eu vou fazer aqui no vídeo porque eu achei interessante. Eu costumo dizer que exercícios de geometria que não tem a figura são os mais difíceis. Nem sempre, mas normalmente são difíceis porque a gente precisa interpretar e fazer corretamente a construção da figura. E aí, se eu construir a figura de maneira equivocada, pronto, eu vou errar a questão. Então tem esse detalhe a mais, que além de enxergar a semelhança, além de conseguir montar a proporção direitinho, além de tudo isso, eu preciso fazer o desenho. Então vamos lá, eu vou lendo o problema. ABC é um triângulo. Olha só, ABC é um triângulo. Então vamos desenhar um triângulo, né? Tá aí o triângulo ABC. Com AB igual a 10, isso aqui vale 10, AB é 10, e BC igual a 6. Alguém já vai dizer, nossa, professor, ficou errado o nosso triângulo. Não, gente, isso aqui é um esboço, só serve para a gente entender a situação. Claro que se eu fosse desenhar usando régua, usando compasso, isso aqui, o 10 tem que ser maior que o 6, né? Mas como eu estou fazendo só um esboço, não tem problema, tá? Abstrai mesmo, é só um esboço. Então, temos ABC um triângulo com AB igual a 10, BC igual a 6. Nesse triângulo, inscreve-se um losango BDEF, de modo que D está sobre o lado AB. Tá aqui o lado AB. Aqui vai estar o D. E está sobre o lado AC. Então, aqui está o E. F está sobre o lado BC. Está aqui o F. Calcule o perímetro do losango. O losango, gente, ele tem um monte de características. Uma delas é que os ângulos aqui, ó, este ângulo é igual a este ângulo. Este ângulo é igual a este ângulo. Este ângulo aqui é igual a este ângulo. E cuida do seguinte, né? Este ângulo A aqui, ó, A com o chapeuzinho, o ângulo A, ele é comum a dois triângulos que eu estou enxergando aqui. Não sei se vocês estão enxergando os triângulos ABC, que é o triângulo grandão, ABC é o triângulo bem grandão, e o triângulo ADE é menorzinho aqui, né? São esses dois triângulos que eu vou usar para montar a minha proporção. Os dois triângulos que eu vou usar para montar a minha proporção. Estes dois triângulos eu vou desenhar aqui no caderno. O triângulo ABC
Tá aqui, ABC, este triângulo, que tem esse lado medindo 10, esse lado medindo 6, é o triângulo grandão, e o triângulo ADE, que é esse triângulo menorzinho aqui, ó. Eu vou pintar de azul o grandão. E o menorzinho está destacado aqui, ADE. Olha só, eu já vi que o lado AB mede 10 e o lado BC mede 6. Isso são os dados do problema. O que eu me ligo agora é, no losango, esses lados aqui medem A. Medem a mesma coisa. Normalmente a gente chama de X, né? Tá, beleza. Então, olha só. Quanto vai medir o lado AD? Esse pedacinho aqui, ó, esse lado do triângulo. Vai medir 10 menos o X. 10 menos X. Então, esse pedaço aqui vai ser 10 menos X. Esse pedaço aqui vai medir quanto? X. Faltou só explicar por que eles são semelhantes, esses dois triângulos, né? Esse ângulo B é igual a este ângulo D, estão vendo aqui, ó? E o ângulo A é comum aos dois. Então, esses dois triângulos são semelhantes pelo caso AA. Tem dois ângulos aqui que são iguais. Então, esses dois triângulos, sim, são triângulos semelhantes. E agora que eu já descobri as medidas deles, é só fazer uma proporção, né? Posso fazer 10 está para 10 menos x, assim como 6 está para x. 10 está para 10 menos x, assim como 6 está para x. Esse para esse, esse para esse. Como é que eu resolvo essa parada? Multiplica em x. Vai ficar 10 vezes x, 10x. 6 vezes 10 menos x, está aqui. 10x é igual. Aplica aqui a propriedade distributiva. 6 vezes 10, 60. 6 vezes menos x, menos 6x. Passando o que é x para um lado e o que não é x para o outro lado. 10x mais 6x é igual a 60. 10x menos 6x é igual a 60. E agora vamos juntar aqui, né? 16x igual a 60. X é igual a 60 sobre 16. Dá para simplificar, né? Em cima e embaixo. Posso dividir tudo por 2. Vai ficar x é igual a 60 dividido por 2 e 16 dividido por 2. 30 sobre 8. Posso continuar dividindo por 2. X vai ser 30 dividido por 2, 15. 8 dividido por 2, 4. X, portanto, vale 15 quartos. Ele perguntou para mim qual é o perímetro do losango. O que é o perímetro? É a soma dos 4 lados, né? Eu já sei que o lado vale 15 sobre 4. É só eu fazer 15 sobre 4, mais 15 sobre 4, mais 15 sobre 4, mais 15 sobre 4. Isso aqui é a mesma coisa que eu escrever 4 vezes 15 sobre 4. Então, a minha resposta, o perímetro, vai ser 4 vezes isso aqui, ó. 4 vezes 15 sobre 4. Simplifico isso aqui. Resposta, o perímetro mede 15. 15, ele não trabalhou com unidade de medida ali, né? Só disse que 15 é o perímetro deste losango aqui. Tá? Então, é isso. Essa a resposta
do exercício número 11, da página 42 do nosso livro de exercícios.